Seja bem-vindo a essa videoaula do Camtasia Studio, aula 3, conhecer do programa Área da Timeline. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa videoaula. A Timeline é toda essa parte aqui, né, de baixo, nessa janela aqui, né, na parte de baixo do programa Camtasia. Então, eu gravei aqui a minha introdução, que está aqui no Clipbeam, né? O nome do arquivo é Capture 1 Canrec. Canrec é a extensão, né, do arquivo aqui do Camtasia. Então ele me aparece nessa área que é do Clipbeam, né, que é dividido em tipos de arquivo. Por exemplo, aqui eu tenho um arquivo de filme e aqui uma imagem. Então eu arrastei ela aqui, né, para essa track, né, essa trilha aqui na própria timeline, e ela também aparece aqui, né, um previewzinho, o nome do arquivo, e se eu conservo o botão do mouse em cima, me aparece a tooltype com o nome do arquivo, ó, o início do tempo, duração e o tipo de mídia, que é o próprio arquivo aqui de gravação, aliás, que foi gravado, né, com a extensão Canrec, que é do Camtasia. Então a gente pode, aqui nessa trilha, pode até renomear ela, né, dependendo a organização que você queira fazer. Por exemplo, eu vou colocar como filme, e se você inserir outros aqui, né, você pode até dividir aqui, por exemplo, como fotos, né, aí depende da organização que você quer fazer na trilha. Bom, uma forma da gente colocar né, o elemento aqui, um filme, né, foto, algum texto ou imagem, a gente pode arrastar, né? Como eu deixei a segunda trilha aqui como fotos, não tem problema. Só que quanto mais trilha você vai colocando aqui, mais você tem que se organizar aqui, né, para poder fazer a edição. Eu normalmente sempre trabalho aqui na primeira trilha, mesmo porque os arquivinhos, né, os elementos que você traz para a timeline, né, na trilha aqui da timeline, ela já vem marcado com o nome e também vem com o um pequeno preview aqui da imagem, né, que é a mesma imagem que aparece aqui no Clipbeam. Então, uma das formas de você colocar, né, o elemento aqui dentro da trilha é arrastando. Aqui eu vou deletar e vou trazer ele de novo, né, a foto aqui para a trilha filme. Eu dou um clique com o botão direito do mouse e aparece aqui, né, esse menuzinho de contexto, né, dizendo Add to Timeline Playhead. Então Playhead, né, é esse controle aqui deslizante, né, aqui é Playhead, tem quem chama de agulha, tem quem chama de slider, né, que é um controle deslizante. Então eu posso clicar aqui, ó, ele já me aparece no final aqui do primeiro elemento, que é o filme, né, que é a introdução aqui dessa videoaula. Bom, agora aqui no Clipbeam, né, a área do Clipbeam, eu tenho um segundo arquivo de gravação, que é a gravação que eu fiz aqui, né, mostrando, né, a parte
da trilha e, né, como colocar a imagem, né, eu posso arrastar, também posso, né, clicar com o botão direito, né, e clicar aqui nesse primeiro comando, Edit to My Line, Playhead. Então a gente já percebe, né, que já vai aumentando os elementos aqui na primeira trilha, que eu renomeei de filme. Então vai ter horas, né, que quanto mais elemento você coloca na trilha, como efeitos especiais, textos, ele tende a aumentar. Então uma forma de você poder visualizar é aumentando, né, a visualização aqui no botão do zoom. Nós temos aqui para aumentar e diminuir, ou também através aqui desse controle, né? Então a gente vai vendo os detalhes. Aqui, além desses botões, temos, né, outras sequências aqui. Por exemplo, eu vou jogar de novo a foto aqui para a primeira trilha. Aí de repente, eu não quero colocar a foto aqui. Simplesmente, se você deletar, você só está deletando ela aqui da trilha. Vou arrastar ela novamente. E você pode usar esses dois botões aqui, que é essas setinhas curvadas, que é desfazer ou refazer aqui novamente. Como eu tinha só deslocado ela aqui, ó, vendo? Ou eu posso refazer e desfazer, ou mesmo utilizando aqui na barra de menu aqui o undo e redo, tá? Então a gente tem aqui também aqui na parte da timeline esses dois comandos aqui. Outra característica, quando você tem um filme, eu vou deslocar aqui um pouquinho o slider para cá e vou colocar o mouse, né, no final da minha segunda gravação. Eu estou puxando para cá, né, eu estou tentando esticar o filme, quero aumentar o tempo aqui de duração. Quando você tem uma gravação de um filme com trilha sonora, ele não deixa você esticar, porque a gravação ela está no tempo da própria gravação que você fez. Mas ao contrário, você pode, né, diminuir, como se fosse para tirar esse espaço aqui, ó. Percebe? Eu vou parar agora de falar e só mostrar. Então ali foi o finalzinho então da segunda gravação que eu fiz. Aí de repente eu não gostei, né, desse pedaço aqui, né, que ficou um buraco sem gravação. Eu até posso, né, comprimir aqui o tamanho, ó. Percebe que eu estou diminuindo o tamanho aqui, que ficou um espaço sem gravação. Agora, quando eu tenho uma foto, né, que é um elemento aqui que não tem trilha sonora, eu posso aumentar o tempo dele, tanto que com essa ToolType a gente tem o nome da foto e duração ali, né, de 5 segundos. Então eu posso, ó, aumentando o tempo, ó, percebe? Que ela vai aumentando o tamanho e aumentando o tempo. Então de repente você quer aumentar o tempo de exposição dessa foto, né, para que ela fique mais tempo aparecendo, ou do contrário, ou deixar ela no tempo que ela estava aqui de 5 segundos, ó. Então uma forma de você deixar o tempo exato
é clicar em cima, né, do elemento aqui que é a foto e deixar aqui como 5 segundos, que é o que era quando eu trouxe aqui, ó. Vou trazer outra foto, a mesma cópia dela. Vou deixar o mouse em cima para ver a duração. Então ela já vem com esse tempo aqui padronizado, mas eu posso aumentar ou ainda diminuir aqui o tempo. Só que quando você diminui o elemento, some aqui o nome do arquivo e o preview. É uma forma de você ver, né, o que é. Aí a gente vem aqui no botão zoom, ó. Então aqui eu estou aumentando, mas só a visualização. O tempo dela diminuiu aqui para menos, né, de um quarto de segundo, porque está 0,00,000,00, depois 19. Eu vou tirar ela daqui novamente. Aliás, eu tenho que tirar fora a cabeça de gravação e eliminar ela novamente, e vou diminuir aqui a minha visualização para voltar ao normal. Agora eu vou deixar aqui o playhead entre, né, a segunda captura e a terceira captura, e vou dar um zoom e deslocar aqui o terceiro filme e trabalhar no final, né, da segunda captura aqui, que é o segundo filme aqui dessa sequência. Então eu tinha falado aqui, né, do finalzinho do filme. Vou aumentar mais uma vez, que é aqui onde aparece essas marcações em cinza, né, no rodapé aqui do filme, é a parte da trilha sonora. E essa parte que está aqui sem a trilha, só um elemento aqui bem fraquinho, que são os ruídos. Então, uma forma, né, de eu tirar isso aqui, né, eu posso diminuir o filme, ou eu posso eliminar, né, todo esse pedaço aqui. Então, para me eliminar um pedaço do próprio filme, eu coloco, né, o controle no finalzinho da trilha sonora. Percebe aqui que o controle, ele tem aqui um retângulo verde e outro vermelho. Então deixei ele nessa posição e puxo. A partir do vermelho ele me forma uma outra área aqui, ó, que é uma área de seleção. Então ela serve para mim cortar o filme. Eu vou cortar e eliminei aquela parte que não tinha som, e vou voltar novamente, ó. Né, cliquei aqui por engano aqui no redo, mas desfiz aqui, ó, é o undo. Então eu desfiz e voltei ao normal. Outra forma, né, aliás, veja que ela estava marcada. Então, para mim voltar, né, ao estado normal aqui do controle deslizante, eu só dou um clique em cima dele aqui e voltou ao normal. E também desfiz o corte. Então, para mim cortar, eu poderia estar com ele aqui no final, e ó, posso selecionar tanto com
com o verde ou com o vermelho. Vou dar mais 2 cliques, ele volta para lá, ó, para onde eu puxei é onde ele vai. Então aqui voltou normal. Então eu posso fazer o corte simplesmente selecionando. Pode ver que ele cria uma área de seleção e vem aqui na tesoura. Outra forma de cortar isso, mas sem eliminar, né, a parte, é simplesmente selecionando aqui o playhead, né, onde está a linha dele. Eu tenho outro botão aqui, ó, que é o split. Ele dividiu o finalzinho como se fosse uma outra parte do filme, mas em separado. De repente, se eu quisesse colocar aqui algum efeito especial, então eu divido o filme. Então eu não eliminei. Quando eu utilizo aqui a tesoura, eu corto e ele sai da tela. Aqui não, aqui eu usei o split, né, que é dividir, para se eu quiser colocar algum efeito, né, entre um e outro dentro desse espaço aqui. Eu vou voltar novamente, mais um, para voltar ao que era, porque aqui depois eu vou utilizar, né, para pôr um efeito especial aqui, que é a transição. Então toda a minha gravação, eu vou diminuir um pouquinho mais. Toda a gravação que eu faço, às vezes no início ou no fim de uma gravação, quando eu paro de falar, eu conto até 6, para ficar justamente esse vazio aqui, que é onde eu coloco a transição no final da minha fala, né, com o outro filme aqui. Agora eu vou deslocar a terceira gravaçãozinha, ó. Percebe que eu deixei também aqui, ó, esse espaço, e no outro, que é o final, e esse no início, eu sempre deixo um espacinho sem fala, justamente para me impor, né, o efeito de transição entre um e outro. Então esse aqui ficou menor que o outro, aí normalmente às vezes eu tiro um pouco desse aqui para deixar equilibrado, e aí a transição vem aqui no meio, pegando o final, né, de um filme e o começo de um outro. Eu vou arrastar novamente a imagem aqui, que é a foto. Vou aumentar um pouquinho, para mim poder arrastar ela aqui até o slider. Então eu tô com ela selecionada, tanto posso copiar ela aqui com Ctrl C do teclado, ou também através aqui desses 2 últimos botõezinhos aqui, ó, que eu tenho um botão com 2 folhinhas, que é copy. Então eu vou copiar. Se eu trazer o slider para frente e dar um paste, ele traz a cópia, né, no final aqui dessa outra foto, na marcação desse slider aqui, ó. Se eu tivesse com o slider deslocado em qualquer lugar, ó, então às vezes você pode estar usando esse comando, né, e onde é que o elemento foi parar. Então ó, se ele tiver deslocado mesmo lá na frente e você dá um paste, que é colar, eu vou eliminar essas outras aqui. Ele segue a direção onde está, né, o slider. Eu vou dar um paste novamente, ele apareceu, né, nessa segunda trilha da foto, porque nesse espaço já está preenchido aqui com o filme. Então ele foi lá para segunda trilha, onde não tem nada e onde
né, ele está parado. Então mesmo se eu deslocar um pouquinho mais para cá e dar o paste, ele aparece, ó. Vou deletar para sumir a imagem. Então esses dois outros comandos aqui, ou mesmo utilizando aqui no menu Edit, né, o copy e o paste aqui, né, em vez de utilizar os dois botões, pode ir pelo teclado, Ctrl C ou Ctrl V, e a gente, né, pode copiar o elemento para a trilha. E lembrando que eu posso, né, deslocar aqui o slide, o playhead, através, né, dos botões aqui do playback, né, da área do preview. Então posso ir deslocando aqui através do primeiro botão aqui para retroceder. Quando eu clico nesse primeiro, ele retrocede sempre no início, né, de determinado filme que eu tenho, ou deslocar ele no final utilizando esse botão. E os intermediários, né, eu desloco aqui, né, por segundos. A gente percebe por esse cronômetro aqui, ó. Tô deslocando para a direita, agora estou voltando. Aliás, aqui estou indo para a esquerda, estou diminuindo, e aqui voltando ao normal até o final. Aí quando acaba a imagem, ó, ele não vai mexer mais aqui, ó, e nem aqui, porque o último elemento que eu tenho na trilha é esse filme aqui. Então terminou aqui, ó, não, nem adianta dar. Aliás, se eu der o play, ele volta para o início, né, e começa a apresentar, né, todos os clipes aqui. Eu parei porque senão vai ser sobrepor, né, vai sobrepor aqui a trilha sonora que já está no filme com a minha que eu estou falando agora. Então eu vou voltar tudo lá pro final. Então aqui a gente deu um apanhado, né, dos elementos aqui que compõem a timeline, né, e a forma aqui de se utilizar, né, e ver o que acontece, né, quando a gente precisa colocar os elementos para poder fazer a edição, né, dos filmes, ou de fotos ou texto, né, que a gente coloca nas trilhas. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Convido você a visitar o site Os Fantásticos Números Primos e clicar no botão portfólio, né, e conhecer alguns trabalhos que eu executei, como catálogos, folhetos, anúncios, folders, desenhos, banners e outros materiais gráficos. Se você gosta de matemática, né, ou tem algum amigo que goste, convido também a conhecer os livros de minha autoria: Os Fantásticos Números Primos, Sequências Numéricas Mágicas, Estudos de Sequências Numéricas e O Triângulo Retângulo. Muito obrigado e até a próxima.